Ah, ah. Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos que, por favor, ocupem os seus lugares e mantenham os celulares no modo silencioso. Registramos a participação neste evento dos magistrados e magistradas da Justiça do Trabalho, das alunas e dos alunos do projeto Escola Livre do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do DF, dos jovens adolescentes do Centro Salesiano do Aprendiz, CESAM, dos jovens da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, APAI-DF, das estagiárias e dos estagiários, servidoras e servidores e demais colaboradores do TST. Tem início a solenidade de outorga da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau Grande Oficial, a Alok Petrillo. Compõem o dispositivo de honra o senhor ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e grão-mestre da Ordem, e o artista e produtor musical Alok. Neste ano, a cerimônia oficial de outorga da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi realizada no dia 10 de agosto. Entretanto, diante da impossibilidade de comparecimento do artista Alok, faz-se a outorga da Comenda no grau Grande Oficial nesta data. Assistiremos agora ao vídeo de apresentação do que foi a solenidade da OMJT 2023. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída em 1970 para agraciar personalidades que se destacaram no exercício de suas profissões e se tornaram exemplos para a coletividade, bem como para homenagear as pessoas que, de algum modo, tenham contribuído para o engrandecimento do país. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho indicou o agraciado em questão por sua atuação à frente do Instituto Alok. Convidamos a todas e a todos a assistirem ao vídeo sobre os projetos apoiados pelo Instituto Alok, tendo a criança e o adolescente como prioridades.
Convidamos o... Convidamos o senhor presidente do TST e grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, e o artista Alok a se posicionarem à frente do dispositivo para a condecoração. Solicitamos à senhora secretária da Ordem que proceda à leitura do ato de concessão da comenda. Ato do excelentíssimo senhor ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Nos termos do capítulo 4º, artigo 15 do Regulamento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, é outorgada ao senhor Alok Acar Pérez Petrilo a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau grande oficial. Brasília, 8 de setembro de 2023, ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Assistiremos agora ao vídeo do show realizado pelo artista Alok ano passado na ONU, em Nova York, com a participação de artistas indígenas. A aliança de Alok com os nossos povos originários, assim como o trabalho em prol da infância, é uma das razões pelas quais hoje o homenageamos.
Koka. Convidamos a senhora Gorete Correia, esposa do ministro-presidente, a entregar à doutora Romana Novaes, cofundadora do Instituto Alok, um buquê de flores, pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho externa o seu júbilo e a sua cordial saudação. Tem a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia, para início da roda de conversa com o DJ Alok Petrillo. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os meus amigos, ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho, que comparecem aqui, nos prestigiam com a sua presença. Nossos desembargadores convocados também, Dr. Robson, Bhaskar, aqui, Mila Petrillo, não é? A equipe do Instituto Alok. E, claro, cumprimento as servidoras, servidores, advogados que estão aqui, e os nossos jovens, as nossas jovens, né, que trazem essa energia maravilhosa para esse momento tão importante para o nosso tribunal. Essa oportunidade, Alok, que você muito generosamente nos dá de homenageá-lo, ela, para nós, significa muito mais do que homenagear o grande músico que você é, o grande artista, né? Seguramente o maior DJ do Brasil e um dos maiores do planeta, não é? Que traz alegria, júbilo, né? A oportunidade das pessoas expressarem o seu verdadeiro eu, mas, acima de tudo, é a oportunidade de homenagear alguém que se converte num exemplo para todas nós, para todos nós, pelo seu trabalho social, por sua consciência, por suas iniciativas, junto com a Romana, especialmente a de fundar o Instituto Alok há 3 anos, e um instituto que já muda as vidas de tantas pessoas, não só no Brasil, mas na África, na Ásia. E, sem dúvida, nós todos devemos nos perguntar, inspirados no exemplo do Alok, o que é que nós podemos fazer para ajudar a transformar o mundo, a converter o mundo naquele lugar que todos nós desejamos, um lugar de solidariedade, de cidadania, de dignidade para todo mundo. E eu ia, inicialmente, para dar o pontapé inicial
roda de conversa, lhe perguntar justamente sobre os projetos do Instituto Alok, que eu vejo que há projetos aqui na área de nutrição, há projetos na área de promoção social e há projetos com os povos indígenas, não é? Eu achei maravilhosa a frase, antes do Brasil da Coroa existiu o Brasil do Cocar, não é? E você leva essa consciência e esse orgulho para o mundo inteiro. Como são esses projetos? Como isso surgiu na sua vida? Primeiramente, é uma alegria estar aqui. Obrigado a todo mundo pela presença aí. Não repara a minha cara de sono, estou virado tem uns 3 meses. Essa loucura aqui. Mas, seguinte, assim, se vocês perguntassem para mim, 10 anos atrás, o que eu entendia sobre filantropia, eu não entendia absolutamente nada. Assim, na verdade, eu era muito pouco conectado com isso. Assim. Eu tinha uma concepção de que o sucesso da vida é ter bens materiais, carro, popularidade, e, de certa forma, também, assim, se eu tivesse grana, eu ia comprar um carrão e sair tirando onda e tal. Essa era a visão que eu tinha, né? Muito enraizado também num conceito social, assim, né? Induzido a acreditar. E chegou um momento na minha vida que eu tinha tudo isso, mas eu sentia um vazio existencial enorme, assim, a ponto de não conseguir nem pensar em criatividade mais para as minhas músicas. E aí foi quando eu primeiro fiz uma viagem para a aldeia Yawanawá, que ela fica bem no coração da Amazônia. Assim, foram, sei lá quantos voos, Cruzeiro do Sul, 13 horas de carro, 9 horas de barquinho voadeira, e aí eu cheguei lá. E é interessante porque a gente tem vários preconceitos, né, em relação assim, aos povos originários, no sentido de que a gente é mais desenvolvido, eles são menos desenvolvidos, né, nossa cultura é mais desenvolvida e tal. E chegou naquele momento ali, eu percebi que não tem cultura mais ou menos desenvolvida, que existem valores e objetivos diferentes. E enquanto eu fazia música para funcionar nos top 10 beatports e rádio, eles estavam fazendo música para curar. E naquele momento eu percebi que não adiantava nada eu estar com tudo aquilo se eu não pudesse, de alguma forma, fazer com que a minha música também levasse pelo menos uma cura emocional, né? E naquele momento eu ressignifiquei várias coisas na minha vida, voltei e tal. Fiz uma outra viagem para a África também em busca de inspiração, com Fraternidade Sem Fronteiras. Lá eu tive uma conexão muito forte com o divino, assim, foi um outro divisor de águas na minha vida. E naquele momento eu entendi que eu não ia conseguir mudar o mundo, mas eu conseguiria de alguma forma mudar o mundo daquelas pessoas ali. E foi onde eu comecei a dedicar minha vida à filantropia, porque eu entendi que só fazia sentido estar onde eu estava se eu pudesse, de alguma forma, fazer com que esse mundo vibrasse um pouquinho melhor. E é muito louco, porque a partir do momento que eu me conectei com essa energia, assim, parece que tudo na minha vida realmente prosperou, assim, no lugar certo, da forma certa, assim, porque é como se eu tivesse entendido um pouco mais o sentido da minha vida, né? E aí, quando você pergunta assim, você criou um instituto 3 anos. Na verdade, em 2020 eu tive 3 filhos, né? Meu filho nasceu em janeiro, a minha filha nasceu em dezembro e o instituto nasceu em dezembro também, no mesmo ano, tá? Pandemia, nada para fazer, né? Aí foi... E aí a gente já emendou 3 filhos de uma vez e tal. E é interessante porque realmente o instituto ele passa a ser um filho, assim, né? E o Instituto Alok, a gente trabalha de uma forma que ele está muito conectado com o meu coração, assim, porque eu sempre fazia o trabalho muito interpessoal mesmo, assim, era eu fazendo as minhas ações ali e tal. O Instituto ele vem como uma forma de realmente estruturar, assim, sabe, essa questão, mas ela não é um instituto que tem uma sede e recebe as pessoas lá e tem uma... Não, na verdade, a gente olha para os projetos que já existem, que são incríveis, e a gente vai lá e potencializa de 3 maneiras. Com o capital, com a cocriação, né? O tio Bascar é um gênio assim para realmente poder potencializar assim, né, da melhor forma, e também com um outro ativo que sou eu, que muitas vezes eu e a Romana a gente não necessariamente precisa colocar a grana. A gente pode muitas vezes com a nossa imagem trazer algum tipo de concentração para aquele projeto em específico. E aí engraçado, vocês conhecem o jogo? Quem vai conhecer o jogo Free Fire? Ele tá querendo sua skin. Vocês não me trocaram pelo Cristiano Ronaldo, não, né? Ele tá querendo a sua skin. Eu quero ver depois aí. Né? Tá sentindo a energia? Então, em 2019, eu fui convidado para me tornar um personagem, né, de um game chamado Free Fire.
que é esse jogo mais baixado assim da categoria Battle Royale, né? E é um jogo que ele bombou muito em países na qual a geração ali não tinha muita grana para comprar PlayStation, computador. Então começou a vir tipo no celular de todo mundo. E aí começou a popularizar e depois todo mundo quis também entrar nessa onda. Então foi um jogo que ele realmente pegou no Brasil todas as classes e tal, mas no sentido que ele começou exatamente por essa questão de inclusão. Porque é um jogo que eu lembro que eu fui para Singapura lá numa época. Lembra aquele mapa Kalahari? E aí eu fui lá e aí estava mostrando o mapa e aí eu falei, pô, vamos lançar quando isso aí? Ele falou, pô, a gente não pode lançar agora porque só está rodando no iPhone Plus. A gente precisa realmente dar um downgrade para rodar em todo mundo. Então, esse jogo bombou muito. E quando me perguntaram, qual superpoder você quer ter? Né? Aí eu lembrei do que os indígenas me ensinaram. Eu falei, tem como curar as pessoas? Aí eles, tipo, tenho, mas é um jogo de Battle Royale, tem certeza? E tal. Eu falei, pô, tenho. E aí o meu personagem ele virou o mais vendido, o best-seller. E não por causa do Alok, não por causa das minhas músicas, mas por causa desse superpoder que mudou a dinâmica mesmo do jogo ali, que você podia curar seus amigos. E aí depois entrou Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, BTS, uma galera. E aí ninguém me trocou, né? Falando sério, é porque, na verdade, eu brinco isso porque o Cristiano Ronaldo entrou e perguntaram para ele, o que você quer ter de superpoder? Ele, pô, eu sou o melhor, quero ser o melhor. E aí ele realmente assim ficou muito bom, desequilibrou o jogo. E aí depois tiraram a habilidade dele e subiram do Alok de novo. Então o Alok voltou a ser best-seller. Mas é brincadeira a parte, assim. Só que o grande ponto é esse, assim. Então, a partir daquele momento ali que a gente criou o Instituto e tal, eu também quis, de alguma forma, eu tive uma inspiração de querer produzir um álbum inspirado nas raízes indígenas. E foi aí que a gente começou o projeto Futuro Ancestral. Eu me perguntava muito para onde é o futuro, e aí eu veio uma resposta, pô, o futuro é ancestral. E aí eu comecei a produzir esse trabalho com eles, em colaboração com eles. Mas o que eu acho muito interessante desse projeto em específico é a questão do soft power, né? Tipo, no sentido de que eu acredito muito que a música, o entretenimento, ele pode levar assim as pessoas a terem uma conscientização diferente sobre uma outra cultura. Por exemplo, o Kunumi que estava cantando hip hop ali. Eu não sei se vocês tinham essa impressão também, mas eu tinha assim, pô, se o indígena está na cidade, ele não é indígena mais, né? Pô, o cara já está aí e tal. Só que com eles eu aprendi assim que eles nunca tiveram opção. A cidade engoliu a aldeia deles. Não é que eles escolheram estar ali. Eles foram colocados naquela situação e muitas vezes ficam num lugar de muita marginalidade porque uma falta de assistência mesmo, né? Porque a forma como eles enxergam a sociedade é diferente da nossa, assim, tal. Então ele está cantando ali por uma influência que ele acabou tendo da urbanização mesmo. E ele canta um hip hop, né? E em língua nativa. Então é muito legal você ver aquilo, tal. A segunda música é uma música que quando eu estava no estúdio produzindo, eles começaram a tocar. Assim, eu falei, nossa, que música linda! Eu não lembro de ter ouvido ela quando eu estava lá na aldeia 8 anos atrás. Quando é que vocês fizeram ela? Aí eles, pelo que a gente se lembra, essa aqui tem 500 anos. Então, a gente está falando de uma música, a segunda de 500 anos. Olha a minha responsabilidade de mexer também, né, nela. E aí eu entendi que, tipo, determinado momento, realmente, às vezes, a gente precisa de um artista para chamar atenção a algo. Mas o nosso movimento é totalmente o contrário. Assim, é como é que eu dou protagonismo para eles e eu saio de cena. Então, a gente fez esse evento na ONU, mas esse ano estamos fazendo de novo. E o lance agora é o quê? Estamos lançando esse álbum, mas não vai ser nem assinado por Alok. Vai ser direto, cada um ali tal, embaixo de um artista que está chamando de Futuro Ancestral, e eu estou dando lá embaixo toda a assistência necessária. Porque é isso, assim, eu acredito muito que o entretenimento ele pode, de alguma forma, mudar a conscientização assim, sobre diversa cultura. Alok, e voltando a esse personagem do Free Fire que você mencionou, isso é uma coisa muito, muito bacana, não é? Quer dizer, você pode ser um herói curando seus amigos, não é? E você também costuma afirmar nas suas declarações que você encontrou a realização quando você começou a se dedicar a suprir as necessidades de outras pessoas, não é? Que estão mais necessitadas, né? Muitas vezes as pessoas se sensibilizam,
querem ajudar, mas ou se sentem impotentes ou acham que isso é um problema para outra pessoa resolver, não para mim. Que conselho você daria? Você está com essa juventude toda aqui, com certeza todos eles querem te ajudar a transformar o mundo. Que mensagem você passaria para eles? Bom, eu vou passar aqui, mas antes eu só esqueci de tocar um ponto importante, que eu abri o Instituto Alok porque eu queria curar dentro e fora do jogo, então eu abri mão de todos os meus royalties. E foi daí que veio o montante que a gente trouxe de 27 milhões para o Brasil, 6 para a Índia, 6 para a África. E aí o que acontece? Quando as pessoas me perguntavam sempre assim, qual que é a sua maior inspiração para fazer música, né, e tal, tipo, obviamente, além da minha família e tal, mas sempre foram seres humanos que tiveram aqui, fizeram com que esse mundo fosse um pouco melhor. E é isso que sempre me inspirava a fazer música. Então, para mim, hoje, estar aqui é realmente a materialização de um sentimento que lá atrás eu tentei colocar na minha vida como uma prioridade, saca? E, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu estava um tempo atrás meio pensando sobre as coisas ruins do mundo, né? Tipo a guerra, a violência, isso, aquilo, outro, tal. E aí, às vezes, a gente acaba ficando com a necessidade mais baixa, assim. Eu estava com a garganta ruim, eu tomei um antibiótico, e no dia seguinte eu acordei melhor, né? Ali estava me sentindo bem. Aí eu olhei para o antibiótico e perguntei, quem foi que fez isso aqui? Né? Eu lembrei que tiveram vários seres humanos que trabalharam duro para que a gente tivesse uma dignidade melhor hoje em dia, que a gente tivesse uma vida melhor hoje em dia. Eu quero fazer parte desse movimento. E o movimento ele não depende de você, né? Porque tem uma história, então, já que a gente está falando, tem uma história que ela é interessante, que, para mim, assim, tinham dois animais trocando ideia, tá? E aí o urso pergunta para o pássaro quanto pesa o floco de neve. Aí o pássaro fala assim, pô, não pesa nada. Falou, pois é, eu fiquei aqui ontem o dia inteiro, começou a cair, estava caindo, tinha caído 999 mil e tal, e nada tinha acontecido com aquele galho. Mas quando caiu 1 milhão, aquele galho quebrou, e aí mudou ali a parada. Então, às vezes, a gente acha que a gente não tem nenhum tipo de expressão, né? A gente a minha atitude não vai fazer diferença no mundo, mas vai sim, às vezes precisa somente do seu movimento para que aquele todo aconteça, sabe? Então, tipo, eu sinceramente acredito só que aquela frase do Ubuntu, né, que eu aprendi na África, que eu sou porque somos. E aí, toda vez que você se perguntar assim se vale a pena e tal, eu prometo para vocês assim que tem uma coisa que eu posso falar sobre aonde eu cheguei, é que eu só cheguei aqui porque, de alguma forma, eu me conectei exatamente com esse movimento. E é por isso que eu estou aonde eu estou. Não é por causa da música, não é por causa, sabe? É pela essa conjuntura, assim, porque todo mundo tem o mesmo propósito de alguma forma, deixar esse mundo um pouco melhor. Bem, eu vou consultar o cerimonial, parece que tem uma pergunta aqui, não é isso? Quem? Rian? Foi embora? Por favor, Rian, o microfone é seu. Boa tarde, muito prazer te conhecer. Queria saber, como que foi o projeto lá da música que você produziu, da Cracolândia, que também foi um projeto, uma ação social que realmente, aquelas palavras ali mudam a vida de muita gente, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto aí, entendeu? Ian, obrigado pela pergunta. Tamo junto. E me responde uma coisa aqui, Ian. Você ouvia um pouco do meu trabalho antes dessa música ou passou a ouvir a partir dela? Já ouvia? Tá. O que acontece? Eu faço música em inglês, né? E tem um estudo que mostra que no Brasil, 93% das músicas que a gente consome são músicas nacionais. Somente 7% são músicas internacionais, e eu estou nesses 7%, disputando ali com Beyoncé, tá ligado? Então, às vezes, o que eu estava sentindo falta era, de alguma forma, conseguir me conectar com as pessoas através da letra da música, né? Porque eu direto ouvia umas músicas, inclusive das Racionais, que eu falava, pô, caraca, mexi e tal. Então, eu decidi fazer uma música que eu pudesse, de alguma forma, sair um pouco dessa bolha e pudesse, né? E, querendo ou não, a nova geração,
eles não estão ali na TV mais. É diferente. É assim, meu pai te viu na TV, minha mãe te viu na Ana Maria Braga, meu não sei o quê. Eles estão consumindo o próprio ecossistema deles, seja no game, seja nas plataformas digitais, nas redes sociais e tal. Então, eu fui atrás de uma geração que estava conseguindo se expressar para essa. Então, eu fui atrás do Hariel, MC Rian, MC Davi, quem mais, gente? MC Davi, Rian, Salvador da Rima, lógico. E aí, é uma galera que, tipo, estava tendo uma legitimidade muito grande, assim, né? E eu falei, cara, eu queria fazer uma música para falar sobre a conscientização das drogas e tal, e tocando nesse assunto também um pouco, né, da Cracolândia, etc. E aí o Ariel, ele já tinha escrito uma letra focada para esse lugar e tal, e a gente começou a desenvolver juntos. E é interessante porque, realmente, eu consegui, de alguma forma, alcançar essa mensagem que eu tanto queria. E começa a música eu falando assim, para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois tira o seu céu e o que sobra é só o inferno. No sentido, realmente, aí começa a falar sobre a Cracolândia e tal ali, tem algumas frases ali e tal, interessantes, e aí no final eu uso aquela frase do Viktor Frankl, né, que é assim, porque muitas pessoas estavam vendo tipo, parentes que estavam dependentes químicos, e aí se associaram bastante, e eu falo aquela frase do Viktor Frankl que é assim, e para aqueles que querem desistir da vida, porque não esperam mais nada dela, talvez seja ela que espera algo de você. E aquilo, de certa forma, assim, é uma mensagem que ela fecha ali a música. E a música, ela foi um sucesso, pegou o número 1 do Brasil. No dia do lançamento, teve 20 milhões de visualizações. Então, é muito louco você pensar que uma música que fala de Cracolândia pegou, né, o número 1 ali e tal. Mas essa é a história. Tipo, foi esse o contexto, entendeu? Para conseguir passar essa mensagem. Tamo junto. A próxima pergunta, Josué. Bom, a minha pergunta, eu queria saber como que foi a sua trajetória, do início de tudo até hoje, de como que foi para você chegar e você conseguir alcançar tudo que você já alcançou e tantas pessoas que já foram impactadas por suas músicas, pela sua história de vida. Essa é a minha pergunta. Eu vou tentar resumir em um tweet. Senão, galera... Mas eu vou tentar resumir assim, tipo... Fica à vontade. A minha carreira, na verdade, ela começa antes porque eu sou uma continuação da história dos meus pais, né? Meus pais são DJs e tal. E eu fui morar na Holanda com minha mãe quando... Minha mãe foi morar na Holanda porque a minha tia morava lá e tal, e aí recebeu a gente, enfim. A gente foi morar na Holanda e aí teve um determinado momento que a gente morou num squat, que é o quê? Lá na Holanda, quando você tem um local abandonado mais de 5 anos, você pode ocupar. Então, a gente ocupava um hospital abandonado com uma comunidade meio hippie, assim, e tal. E a minha mãe, ela estava trabalhando de faxineira numa boate chamada Trans Buddha. E o marido da minha tia, ele tinha uma gravadora chamada Groove Connection e tal. Então, ali começou... Porque lá atrás, galera, não tinha como você ouvir música na internet. Ou você tinha um vinil, ou você não via, entendeu? Então, a minha mãe começou a ter o acesso àquilo, meu pai foi visitar a gente também, e começaram a trazer os vinis para o Brasil e passaram a ser os pioneiros do Psytrance no Brasil. Então, desde muito novo, eu tenho acompanhado meus pais, assim, né, e tal. E estava em todos os festivais, então eu comecei a tocar com 9 anos, e com 12 anos eu estava ganhando cachê já, ali eu e meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo, que chama Bascar, que ele também é DJ. A família toda é DJ. E aí a gente começou a produzir muito cedo também. Eu lembro que eu produzia música para minha mãe, para meu pai, ele e tal, desde muito cedo. Trocamos um pouco o videogame pelo... né? E o que acontece é que a gente foi seguindo a carreira, eu fui estudei muitos anos em Brasília. Eu morei em Brasília dos 11 aos 18. Então, eu cresci aqui e tal. E eu vou te falar que, sendo bem sincero com vocês, teve um momento da minha vida ali que eu tive um questionamento sobre tudo, porque eu fui criado num lugar muito livre, e quando eu cheguei aqui em Brasília, depois eu fui para Alto Paraíso, quando eu cheguei em Brasília, eu sentia que eu não me conectava muito com a sociedade, assim, parecia que meus valores, eles não eram os valores legítimos da sociedade, então eu comecei a meio que
questionar um pouco meus pais. Por que você é DJ? Por que você não tem uma vida normal? Por que, né? E eu tentei ali, e eu sofri um pouco com isso, assim, sabe? Era diferente, assim, né? E aí fui crescendo e tal, eu comecei a fazer relações internacionais na Católica. E aí chegou um momento que eu falei para meu pai, pai, eu acho que vou parar de tocar, porque é muito complicado ficar vivendo de arte, assim, é muito informal, e eu estou vendo vocês passando por várias dificuldades financeiras, e todo mundo ao seu redor. Eu não quero isso para mim, sabe? E aí ele falou assim, pô, cara, eu não queria que você desistisse, porque ele me provocou, ele falou assim, se eu tivesse o talento que você tem, eu estaria muito mais longe que você. Então ele me desafiou ali e tal. E eu não desisti e tal, e passou 2 anos e meio da universidade, eu acabei trancando a universidade, porque começou a dar super certo, porque foi naquele momento que eu criei o Alok, né? Eu tocava como outro projeto chamado Lógica e tal. Falei, pai, então eu vou fazer aquilo que eu quero e não o que você quer que eu faça. E aí foi onde eu comecei a ter a minha própria autonomia. Eu acabei largando a faculdade, não recomendo isso, tá? Isso não é o melhor exemplo, mas eu falo que hoje em dia eu sei que eu vivo muito relações internacionais, assim como meus colegas lá e tal. Mas é que chegou um momento na minha vida que eu realmente precisava fazer uma escolha, assim, e eu fiz a escolha certa, foi na música ali. Então, cara, aonde eu estava? É isso, e aí eu continuei tocando, continuei fazendo um trabalho e tal, tive esses altos e baixos, como eu te falei. Eu acho que a grande virada ali foi realmente quando eu entrei nesse meu momento de depressão, e aí consegui entender um pouco mais o sentido porque eu estava aqui, aí foi onde tudo começou a prosperar. Então, é isso, né? Foi 5 tweets, né? Foi mal. Alok, sobre a pergunta que você fez para o seu pai, meu filho faz de vez em quando também, né? Porque, meu pai, por que você não tem um emprego normal, né? Chegar em casa, descansar. Mas eu vou te falar uma coisa que é curiosa, né? Eu estava numa terapia esses dias, pensando exatamente sobre essa minha crise na adolescência, infância, desse questionamento, né? E no meio da minha terapia, eu estava meio que dormindo assim, né? E aí eu me vi jogando pôquer. E aí estava num pôquer assim, com várias pessoas jogando. Eu recebi 2 cartas super fracas, assim. Aí eu falei, pô, como é que eu vou apostar aqui com essas cartas? Deve estar todo mundo com carta muito melhor que a minha. E eu falei, mas eu não vou desistir, vamos aí. E aí abri o jogo do pôquer e eu ganhei. Eu fiz o Royal Flush ali. Mas eu só ganhei porque eu tinha exatamente aquelas 2 cartas. Naquele momento eu percebi que não dependia da forma como eu tinha começado o jogo, mas da forma como o jogo ia se abrindo. Eu só poderia ser o Alok exatamente porque eu vim desses 2 pais, que pareciam ser fracos em relação a... Mas não, foi o que fez eu ganhar o jogo. Foi a sua força, né? Legal. E agora nós temos mais uma pergunta. Catarina. Aqui, Catarina. Obrigada. Tudo bem? Eu queria saber qual é a sua mensagem para os jovens que têm interesse na música, estudam e têm vontade de chegar onde você chegou e fazer o que você faz hoje. Como DJ? Tudo o que você faz. Obrigado, Catarina. Para você ver, né? Tipo assim, eu fui muito privilegiado de crescer numa família de DJs, né? O que passou a ser muito mais natural a aceitação dos meus pais para que eu seguisse na música. E isso muitas vezes não é um reflexo, né? Assim, às vezes os pais são um pouco mais resistentes em relação, pô, mas você quer na música? Não, mas vai estudar, vai fazer isso, aquilo, outro, tal. Então, assim, o conselho que eu dou hoje, um pouco mais maduro com tudo que aconteceu na minha vida e tal, é que, tipo assim, eu só estou onde eu estou porque eu realmente amo o que eu faço, né? Porque em vários momentos da vida ali que está complicado, está difícil, quer largar e você fala, tem uma coisa maior ali, porque você está fazendo porque é algo que você realmente ama, que se você ficar longe daquilo, de alguma forma, ele vai doer na sua alma. Então, eu acredito muito nesse caminho. Se você realmente ama muito ali e tal, você, né, é o que vai segurar você. Só que, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, viver de arte, às vezes, é complicado. É um lugar muito mais informal, né?
A questão financeira ali é algo que acaba trazendo, de certa forma, uma instabilidade emocional também para a família estrutural. Então, eu acho que só deve realmente fazer a migração para a música de forma integral se você já tiver uma condição mais tranquila, assim. Caso contrário, vai fazendo intercalado, vai fazendo como um hobby, vai mexendo ali e tal. Só que vai chegar um momento da vida que realmente vai ter que decidir, né? Se as coisas estiverem dando certo e tal. Mas eu hoje em dia, não gosto de falar muito assim para o jovem pula de ponta, porque eu acho que as coisas precisam ter um pouco mais de... Tem que ser um pouco mais sólido para você realmente pular de ponta, assim. Mas, cara, eu vou te falar que uma galera, assim, que, tipo, conheci um dia, passaram-se 5 anos, o cara estava, assim, indo super bem na música, e eu, naquele momento ali, nem me toquei. Então, às vezes a gente acha que é uma parada distante, mas quando você realmente trabalha para aquilo que você acredita e tal, e se esforça, e não desiste, não sai do jogo, as coisas tendem a prosperar assim. Mas, por exemplo, tem vários amigos meus que eles queriam ser DJs e não deu muito certo, e eles viraram hoje produtores musicais que fazem várias outras coisas muito legais também dentro desse ecossistema e são muito mais felizes. Eles falam que, na verdade, eles nem queriam mais ser porque fica vendo viajar o tempo inteiro, fica longe de casa, eles preferem estar fazendo isso. Então, não é necessariamente somente ali, né, na ponta ali, né, tipo, mas tem várias outras coisas que envolvem o setor do entretenimento. Então, é isso. Bom, gente, nós tivemos aqui a oportunidade única, não é, de conhecer melhor o Alok, ouvir a sua experiência, a sua trajetória, seus ensinamentos, muito jovem, mas trazendo ensinamentos valiosos para todos nós. E nós não vamos fazer mais perguntas, porque o Alok agora vai fazer uma atividade, não é isso, Alok? Eu? Está sendo informado agora disso? Não, aí calma. Deixa eu ver se está tendo uma confusão aqui, peraí. Eu sou DJ, eu não sei cantar. É que disseram que você ia fazer uma dinâmica. Eu ia cantar aqui? Não, mas aí eu vou... Todo mundo vai... Ah, tá. Não, isso é um ponto aí, é engraçado isso mesmo, né? Porque, pô, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não tenho banda, entendeu? Então, o que me resta, entendeu? E aí eu não sei como é que as pessoas gostam tanto. Pois é, mas eu tenho certeza absoluta que se você fizer qualquer uma dessas coisas, vai fazer mais sucesso do que eu. Então, acho melhor você fazer. E eu vou sentar ali para assistir. Pode ser? Cara, beleza. O que eu tenho que fazer? Desculpa. O que só para eu entender? Som. A música que está planejada, por favor. Ah, tá. Vamos embora, vamos interagir. Sim, então. sim. Ele vai Pode interagir colocar. com a garotada. Vai fazer uma sessão de fotos. É isso. Nós pedimos aos demais que, por favor, permaneçam em seus lugares. Obrigada. Pode... Vamos quebrar a mesa. Eita, só um pouco. Vamos quebrar a mesa, meu Deus do céu. Nossa. Pode ser o primeiro da fila? O celular na mão, já ligado na câmera. Já tá ligado.
aquele gozo das mulheres, não somente por aqueles que covardemente praticam a violência, mas por aqueles que observam e deixam o mal acontecer. Se você tem consciência sobre isso, ficar em silêncio já não é mais um erro. É isso. Soy el fuego que soy el